Nos anos 2006 e 2007, a rádio de notícias Band News FM pediu que o escritor e jornalista Manuel Carlos Caram escrevesse uma crônica por semana. Foi assim que surgiram as Crônicas de Alhures do Sul, lidas pelo próprio Caram no fim da tarde de toda segunda-feira. Eu sou Bruno Caram, filho do autor, e trago nesse podcast algumas crônicas e curiosidades sobre elas. Por estes dias, as nossas recordações andam rondando uma data, os 10 anos da morte de Sérgio Mercer. 2 ou 3 coisas que eu sei dele. Me lembro que o Mercer me surpreendeu quando disse repentinamente Kurt Vonnegut. Coloco aspas em Kurt Vonnegut porque é uma frase do Mercer. Tem somente o sujeito, nome e sobrenome, mas apenas o sujeito. O verbo e o complemento o Mercer deixou ocultos. Ele não precisava de uma frase inteira para dizer certas coisas. Me lembro do Mercer bom em verbos. Quando fomos juntos à praia sem sair em Curitiba, ele fez o prefácio. Está no Leite Quente número 4, A Cidade Sem Mar, publicado em dezembro de 1989. O Mercer escreveu: Curitibano não vai à praia, Curitibano desce. E seguiu adiante com um ensaio sobre o verbo descer. O verbo ele transformou em sujeito. No caso, um sujeito curitibano. Me lembro que o Sérgio Mercer lidava muito bem não só com as letras, mas também com os números. No baile dos 50 anos, me lembro, ele tinha 20 e poucos. Dois ou 3 dias depois do dia da mentira, é um ótimo dia para contar a história de uma mentira. Oswald de Andrade contou para Villa-Lobos que Mário de Andrade disse que ele, Villa-Lobos, não entendia de música. Villa-Lobos cobrou do Mário. Mário disse que não disse. Mário cobrou do Oswald. O Oswald disse apenas: eu menti. Anos depois, Mário de Andrade publica Macunaíma. No uso e costume de ir à caça para ter alimento, o nosso herói Macunaíma conta que estava voltando de uma caçada no Largo do Arouche. Os irmãos vão atrás. Nada de caça. Cobram do Macunaíma, que responde apenas: eu menti. Uma frase do Oswald no livro do Mário. Não sei se foi exatamente assim. Se algo não bateu com a verdade, eu menti. Salve, salve, Bruno Caram novamente aqui para mais esse episódio do podcast sobre as Crônicas de Alhures do Sul de Manuel Carlos Caram. Acabamos de vir aí as crônicas do dia 6 de março e 3 de abril, ambas de 2006. Juntei essas 2 crônicas nesse mesmo episódio por conta das citações dos outros autores, outros escritores que meu pai faz aqui, né? E ele começa a não só permear as citações, mas permear as pessoas e permear as obras dessas pessoas. Então, na primeira crônica, ele cita o Sérgio Mercer, quando ele faz um prefácio do Leite Quente número 4, A Cidade Sem Mar, que foi escrita por Manuel Carlos Caram. Então, ele escreveu toda a história de como é o curitibano indo à praia, e o Mercer fez o prefácio falando que o curitibano não vai à praia, o curitibano desce. Então tem essa coisa de transformar verbos em sujeitos. Quando ele fala Kurt Vonnegut, ele coloca nome e sobrenome apenas o sujeito, mas deixou o verbo e complemento ocultos. Então ele também já faz uma citação ao próprio livro do Manuel Carlos Caram, que é o sujeito oculto. Sempre brincando assim, o sujeito é a pessoa ou o sujeito da língua portuguesa? Tem esse monte de trocadilhos entre um escritor da Cidade Sem Mar, que é ele mesmo, quem fez o prefácio para a Cidade Sem Mar e tantas outras pessoas. E aqui nessa segunda crônica, ele cita Mário de Andrade, ele cita Villa-Lobos, músico, cita o Oswald, Macunaíma, várias obras, e aí ele brinca com um negócio que é a mentira. Até quando a gente estava num outro episódio desse podcast aqui com a Nádia Naira, ela falou isso, né? A Nádia, diretora, iluminadora de teatro, ela falou que a diferença entre a mentira e a ficção é muito tênue. Então, se você conta uma mentira porque você está fazendo literatura, porque você está fazendo teatro, não é uma mentira, é uma ficção. E aqui ele fala justamente isso. Não, fulano falou isso do Beltrano, não, mas eu menti. Então, chega no final, ele, todas essas pessoas falaram essas coisas delas mesmas ou de outros, mas eu não sei se foi bem assim, eu menti. Meu pai fala que está mentindo, ou ele está fazendo ficção. Crônicas de Alhures do Sul é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Realização: Editora Arte e Letra. Produção: Cris Nagel. Mediação literária: Carla Vittini. Captação de recursos: Sauí Responsabilidade Social.
Incentivo, Universidade Positivo e Colégio Positivo. Lei de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. Captação e edição de áudio, Alex Barbosa, Insólito Produções. Este e outros episódios estarão disponíveis no Spotify e YouTube toda segunda e quarta-feira.